povo abençoado do Senhor, graça e paz, queridos, bem-vindos ao nosso encontro semanal. Meu irmão, o título da nossa lição de hoje é o desafio do evangelismo pessoal. Eu vou repetir, o tema da nossa lição de hoje é o desafio do evangelismo pessoal. O nosso texto bíblico, amados, ele está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, do versículo 16 ao versículo de número 20. Depois nós vamos pular para o Evangelho de Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao versículo de número 20. Então, no nome de Jesus, abra a sua Bíblia, abra a sua mente e, sobretudo, meu irmão amado, abra o seu coração. Mateus capítulo 28, a partir do 16, diz assim: E os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aleluia, aleluia. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias. E eis que eu estou convosco todos os dias. E eis que eu estou convosco todos os dias. Aleluia. Até a consumação do século. Amém. Agora pula aí, meu amado, para o Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, do versículo 15 ao 20, diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Aleluia, aleluia. Em meu nome expulsarão demônios. Glória a Deus, glória a Deus. Falarão novas línguas. Glórias a Deus. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Glória a Deus, glória a Deus. E imporão as mãos sobre os enfermos e curarão. Aleluia, aleluia. Ora, o Senhor, depois de lhes falar, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, os discípulos, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém, amém e amém. Palavra do Senhor. Meu irmão, nós temos para a nossa lição de hoje 3 objetivos. O primeiro é definir evangelismo pessoal e relatar a sua importância nos dias atuais. Segundo objetivo nosso, meu irmão, é compreender que o chamado para o evangelismo trata-se de uma ordem soberana do Senhor Jesus Cristo. É uma ordem soberana. E terceiro e último objetivo é entender que Jesus, meu amado, é o incomparável exemplo de evangelismo a ser seguido ainda hoje. Pois bem, esses são os nossos objetivos, irmãos. Bom, o apóstolo Paulo, você vai lembrar perfeitamente disso, ele declarou que Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Paulo fala isso quando ele escreve a sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2,
versículo de número 4. Porém, irmãos, isso só será possível se cada um de nós assumir como tarefa levar a mensagem da fé aos que estão ao seu alcance. Tem alguém aí ao seu alcance, meu amado, que ainda não se converteu? Ei, meu irmão, se levanta, sacode a poeira, peça coragem ao Senhor e fale do amor de Jesus para essa pessoa, meu querido. Faça isso enquanto a porta da graça ainda está aberta. No nome de Jesus. O ide de Cristo, meu amado, ele é muito claro. Não excetua a ninguém que tenha experimentado a universalidade da sua graça. Ou seja, cada crente deve ser um agente na proclamação do Evangelho. Por intermédio, do evangelismo pessoal, meu irmão, a mensagem da cruz pode ser pregada em todas as oportunidades, ocasiões e lugares. É isso que o apóstolo Paulo fala quando escreve a sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 9, versículo de número 16. Olha o que ele diz, meu irmão. Isso precisa mexer com você. Isso precisa tirar você da zona de conforto. Isso precisa acelerar o seu coração. Ele diz, porque se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar. Olha o que ele fala, rapaz. Isso é muito profundo. Pois me é imposta esta obrigação. Meu Deus do céu! Ponto e vírgula, ele termina o versículo, a frase dizendo, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. Percebe, meu irmão? É uma obrigação nossa pregar o evangelho de Jesus Cristo. Aí nós temos o primeiro ponto da nossa lição que fala o que é, meu irmão, evangelismo pessoal. Meu irmão, evangelismo pessoal, de uma maneira assim simplificada, significa ganhar almas pessoalmente. Você vê que, embora Jesus ele falasse constantemente para uma grande multidão de pessoas, ele nunca negligenciou o ministério do evangelismo pessoal, representado pela tarefa ali de falar para alguém que dele se aproximasse. Os evangelhos estão aí para testificar isso. Todos aqueles que se aproximaram de Jesus, meu irmão, saíram com uma palavra de vida no coração. Jesus não deixou passar nenhuma oportunidade. Cara, isso é fenomenal. O evangelho que mais se destaca, ou mais destaca, a forma de evangelismo praticado por Jesus é o evangelho de Marcos. Eu sei que você sabe também disso. Você vê no primeiro capítulo, Jesus ele faz o que? Ele leva André para a sua casa. E quando este saiu, já o havia aceitado como Messias, meu irmão. Que coisa extraordinária, que coisa sensacional. No capítulo 3, de João, Jesus passa uma noite toda revelando o plano de salvação a uma só pessoa, a Nicodemos. Meu Deus! Vemos ainda no capítulo de número 4, meu amado, que Jesus, no seu período de almoço ali, ele aproveita a oportunidade para pregar o evangelho para uma mulher samaritana. Caramba! Rapaz, Jesus, ele era fantástico, fantástico. Por fim, ali no capítulo de número 5, Jesus, ele para
junto ao tanque de Betesda, irmãos, para atender um homem inválido. Meu Deus do céu! Jesus amado! Isso precisa mexer com a gente. Se você se diz seguidor de Jesus, meu irmão, você precisa se levantar e começar a falar de Jesus para as pessoas. Evangelizar, amado, na verdade, é contar a história, né, do plano de salvação elaborado por Deus desde a fundação do mundo. Isso é evangelizar. Esta é a mensagem, né, de boas novas que todo cristão, amado, regenerado, tem a obrigação de compartilhar. É uma obrigação, como o apóstolo Paulo ele falou. Então, esta boa nova, ela precisa ser levada a todos aqueles que nos relacionamos em qualquer nível. Ou seja, no trabalho, tu tem que ser boca de Deus no seu trabalho. Na escola, você tem que ser boca de Deus na sua escola. Na faculdade, meu irmão, na família, no grupo de amigos ou até mesmo, né, no grupo de pessoas conhecidas. É o que Jesus falou em Mateus 28, né, a grande comissão. Aí nós temos aí dentro desse nosso primeiro tópico da lição, né, o ponto também que ele é muito importante, porque ele fala da importância do evangelismo. Irmãos, o evangelismo pessoal é tão importante que Jesus ele faz questão de tratar deste assunto com os seus discípulos antes de ser assunto aos céus. O texto que nós lemos, Marcos capítulo 16. O evangelismo pessoal ele é tão importante que Jesus entregou não aos anjos, meu irmão. Ele poderia ter dado essa tarefa aos anjos, mas não o fez. Ele entregou a quem? A homens e mulheres como eu e você. Olha a importância, amado, do evangelismo pessoal. Naturalmente, né? Eu não quero aqui desmerecer os outros métodos de evangelismo, mas o evangelismo pessoal, meu irmão, e você tem que concordar comigo, ele gera comprometimento, ele gera relacionamento e ele gera discipulado, amado. Olha como isso é importante. Toda pessoa evangelizada, né, que se converte, considera o seu evangelizador um pai na fé. Olha que coisa linda! Gerando também o que? Responsabilidade entre ambos. E fazendo com que essa pessoa também tenha facilidade de falar de Jesus Cristo. Meu Deus! Irmãos, só o evangelismo pessoal faz isso. Por isso ele é tão importante. De modo assim geral, né, as pessoas que menos evangelizam, né, pessoalmente, né, mesmo por um simples folheto, são crentes, filhos de crentes ou pessoas que se converteram em movimento de massa. Eu peço a você que você faça essa pesquisa na sua igreja e você vai perceber, meu irmão, a veracidade desses fatos. Outra vantagem do evangelismo pessoal é que ele exige da pessoa, meu irmão, vida com Deus. Santificação, meu irmão, porque eu acredito que as pessoas que saem para falar de Jesus para outras pessoas, elas não vão sem orar, sem jejuar. Percebe a importância do evangelismo pessoal? Ou seja, esse método, meu irmão, ele gera um círculo vicioso positivo. O crente ora para sair para o evangelismo pessoal. Ele pede revestimento de poder e pede a Deus também autoridade sobre os demônios, meu irmão.
Jesus amado, percebe, irmão, eu quero que você entenda a importância do evangelismo pessoal. E à medida que fazemos isso, mais vontade, né, melhor dizendo, temos de evangelizar. Coisa linda! Aí nós temos a motivação, o tempo e o local para o compartilhamento do evangelho. E eu quero começar, irmãos, falando sobre a motivação, sabe? Porque é assim, toda atitude do ser humano é motivada por algum fator ou alguma necessidade. Concorda comigo? Bom, nós trabalhamos porque precisamos sustentar a nossa casa. Ou simplesmente pelo nosso desejo de comprar algo para nós que é importante. Nos casamos porque o ser humano, meu irmão, ele é um ser social. Ele não consegue, por mais que diga o contrário, viver sozinho. Frequentamos a igreja porque temos a necessidade de comunhão com Deus. E pensamos demonstrar isso através da nossa assiduidade. Olha que coisa. Oramos, né? Ou pelo menos deveríamos orar, porque temos a necessidade de falar com Deus, de sermos ouvidos por Ele. Mas e evangelizar? Qual a vantagem que temos, amados, em sair de casa, irmos às praças, né, fazermos visitas, entregarmos folhetos e falar do evangelho? Bom, é vantagem, meu irmão, para quem sai para evangelizar, eu acredito que não tenha vantagens, né? Eu não posso pensar por esse lado, senão isso acaba virando uma barganha, né? Eu vou porque eu quero alguma vantagem. E eu prefiro acreditar que não existe vantagem para quem evangeliza. Agora, a motivação, meu irmão, para evangelizar é o amor que recebemos de Jesus. Essa é a verdadeira motivação que nos faz sair de casa, né, e visitar alguém que está enfermo, distribuir um panfleto na rua, né, visitar um doente. É o amor de Jesus. Nós estamos tão inundados por esse amor, que esse amor nos faz pensar no outro. Aleluia! Aquela experiência, irmão, de sermos salvos por Jesus é que nos impulsiona a amá-lo cada vez mais. Meu irmão, um amor que não sente a necessidade de falar da pessoa amada, né, de a apresentar, de torná-la conhecida, pois a tudo que faz sem esperar retornos. É isso mesmo. Eu não espero retorno por evangelizar, por visitar, por entregar as boas novas de Cristo às outras pessoas. Eu não espero retorno, eu faço isso porque o amor de Jesus, ele está em mim. O amor de Cristo, ele é tão grande dentro de mim, meu irmão, que me faz sair de casa para evangelizar pessoas. Aí nós temos o tempo, e o tempo para evangelizar, meu amado, é hoje, meu irmão. É hoje, meu irmão. É hoje, é agora. E sabe por quê? Ninguém pode estar seguro sobre o dia de amanhã, meu amado. Eu vou deixar para a semana que vem, ou eu vou deixar para quando o grupo da igreja se reunir para sair, eu saio com eles. Cara, esquece isso, é agora. Lembra alguém que está precisando de uma visita, de uma palavra de oração? O dia, o tempo é hoje. Meu irmão,
O mundo ele está passando por grande mudança, né? O tempo todo, a todo instante. Não há certeza absoluta sobre quanto tempo, meu amado, as portas, né, para a pregação do evangelho vão permanecer abertas. Ninguém sabe. Então, se eu não sei o tempo, né, que essa porta vai ficar aberta, a porta da pregação do evangelho, eu preciso sair para pregar esse evangelho agora, neste exato momento. Aleluia! Então, meu irmão, bate aí na porta do teu vizinho hoje. Visita aquela pessoa que você conhece que está no hospital hoje. Aleluia! Meu amado, aquele familiar seu que está passando por grandes tribulações, visita ele hoje. Aí nós temos o local, né? Qual o local melhor para o evangelismo? Meu irmão, não existe um local melhor. O evangelismo pessoal, ele pode ser praticado em todas as ocasiões. Jesus é o maior exemplo disso, meu irmão. Jesus aproveitava todas as ocasiões para bombardear o coração de alguém com uma palavra de vida. Querido, escute isso. Um bom diálogo, ele pode ser travado nos lugares mais imprevisíveis. É isso mesmo, eu vou repetir. Um bom diálogo pode ser travado nos lugares mais imprevisíveis, meu irmão. Eita glória! Você lembra os cristãos da igreja primitiva? Como é que eles faziam? Era de casa em casa, rapaz, anunciando Jesus Cristo, falando do amor de Jesus. Meu irmão, em todas as ocasiões, eu tive agora o privilégio, meu irmão, isso foi muito bacana, de ministrar uma palavra para o meu vizinho aqui, no elevador. Acho que não demorou ali, o quê? Nem um minuto. E através daquele bate-papo ali rápido, o cara se tornou meu amigo. O cara, meu irmão, ele sempre tá me convidando para ir lá para falar alguma coisa. Ele me convida para almoçar, né, ou às vezes para jantar, que ele tem um restaurante, ele fez, e a esposa dele é a chefe do restaurante dele. Então sempre ele faz um prato lá, ele me chama para participar daquela refeição, mas na verdade ele quer ouvir de Jesus. Esses dias ele falou: pastor, eu gostaria muito de ir lá na sua igreja, frequentar, assistir o culto. Eu falei: rapaz, é de Deus. Ou seja, meu irmão, percebe? Um bom diálogo pode sim ser travado nos lugares mais imprevisíveis, meu irmão. Mais imprevisível. Puxa vida! Jesus! Aí nós temos as formas de evangelizar, irmãos. A vida social e religiosa das pessoas tem sido afetada de maneira direta pelos reflexos, né, da pós-modernidade. Eu não sei se você concorda comigo. Os métodos, é claro, eles devem ser os mais variados. É isso mesmo. O importante é que a mensagem da salvação, ela seja o quê? Ela seja pregada. Porque, portanto, irmãos, esses métodos podem ser cruzada, sei lá, né? Antigamente se fazia muita cruzada evangelística, né? Pode ser pela televisão, nós temos visto aí o evangelho sendo pregado pela televisão. Pela internet, meu irmão. Que ferramenta para você deixar ali uma mensagem de Deus, rapaz. Aleluia. Tu tem uma palavra, meu, faz um vídeo, bota nos seus grupos aí de WhatsApp aí, uma palavra poderosa, rápida, simples. Claro, não faça isso todos os dias, né? Mas uma vez por semana ou de 15 em 15 dias, deixa uma palavra aí de vida para os teus amigos. Use a internet, as redes sociais.
Pode ser, né? Você pode formar equipes também para atender as demandas aí nos hospitais, sei lá, prisões, né, lares, asilos. Ou montar equipe de evangelização que vão de casa em casa, meu irmão. Os métodos são variados. Só não faz quem não quer. Essa é a verdade. Eu sei que muitos não gostam de ouvir isso. Muitos querem esperar o grupinho formar para ir. Às vezes esse grupo não forma, não vai. Quando vai 1, 2 vezes e para de ir, não é isso mesmo? Meu irmão, levanta, sacode a poeira, porque essa responsabilidade está sobre os meus ombros e os seus ombros, ok? Aí nós temos o segundo ponto que fala chamados para evangelizar o mundo. Irmãos, a ordem soberana e clara de Jesus para evangelizar engloba todos os salvos, sem exceção, Ninguém em sã consciência pode alegar que não tem sido chamado porque não possui o dom para evangelizar. Ei, meu irmão, que história é essa? Não, eu não vou evangelizar porque eu não recebi esse... Que conversa é essa, meu irmão? Conversa para boi dormir. De fato, evangelizar não é uma questão de dom mesmo, sabe? Mas sim de obediência à ordem imperativa e urgente do Senhor Jesus Cristo. Em que história, meu irmão? Sai disso. Pula fora disso. Não, que dom. É obediência à ordem do Senhor. E a ordem já foi dada. Compete a mim e a você obedecer essa ordem. Percebe? Aí nós temos a singularidade do evangelismo pessoal, né, irmãos? A influência, irmãos, escute isso, que o cristão, ele pode exercer na vida da pessoa a quem ele está evangelizando, pode ser algo, meu irmão, sem precedentes, sabe? Eu sei que o objetivo maior é conduzi-lo ou conduzi-la a Cristo. Porém, a abordagem, ela pode estabelecer com a pessoa uma amizade para toda a vida, meu irmão. Olha que coisa linda. Olha que coisa magnífica, sabe? Que coisa extraordinária, que coisa belíssima você falar do amor de Jesus para uma pessoa e essa pessoa se tornar o seu amigo ou a sua amiga para toda a vida. Quem evangeliza, e nós não podemos esquecer isso, precisa ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Um exemplo de vida que essa pessoa que está sendo evangelizada, ela gostaria de seguir. Então, antes de você evangelizar alguém, olhe para dentro de você. Olhe para a sua vida. E se tiver alguma coisa fora dos parâmetros da palavra ainda, ei, meu irmão, se volte para a palavra, acerta a sua vida com Deus, e aí após você vai evangelizar, porque a pessoa que vai ser evangelizada por você, ela vai ter você como exemplo. Se você pisar fora, meu irmão, há o risco dela se decepcionar e não querer saber mais de Cristo. Então, o verdadeiro discípulo de Cristo, ele precisa ser um exemplo para a pessoa que ele vai evangelizar. Aí nós temos o outro ponto que fala do compromisso pessoal de conquistar vidas. Meu irmão, nós temos um compromisso com Deus. Escutou o que eu falei? Veja, falo por mim. O meu compromisso não é constituição religiosa, apesar de eu estar lá. Isso eu deixo muito claro. Não engano ninguém. O meu compromisso não é com
o meu líder de evangelismo. Deixo muito claro isso. O meu compromisso não é com o pastor daquela instituição. O meu compromisso é com Deus. E que compromisso é esse? Ganhar vidas para Jesus. Esse é o compromisso que eu tenho com Deus. Esse é o meu chamado. Conquistar vidas para o reino de Deus. Um dos grandes exemplos, meu irmão, é o de Filipe. Lembra disso? Quando ele evangeliza o eunuco. Abra sua Bíblia aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Do versículo 26 ao 40. Eu vou ler devagar esse texto, porque ele é sensacional. Sensacional, sensacional. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Percebe? Primeira ordem do Senhor para Filipe foi para ele se levantar. Havia uma missão, ele precisava cumprir, mas ele precisava primeiro se levantar. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo Mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. Cara, sensacional. E disse o Espírito a Filipe. Você percebe, irmãos, como o que eu acabei de falar, o evangelismo pessoal é tão importante que ele gera isso. Percebe? Essa busca pelo enchimento do Espírito Santo. Essa busca pelo poder do Espírito Santo. Ninguém que vai evangelizar pode ir evangelizar sem a presença do Espírito Santo. Olha isso. E disse o Espírito: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entende tu o que lê? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que li era este, e foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem cortará a sua geração? E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te que, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, aleluia, então Filipe, abrindo a sua boca, começando nesta escritura, ele anunciou Jesus. Irmãos, olha só. Você sai para evangelizar, não é para falar de outra coisa, senão de Jesus. É isso que ele faz aqui. Aí, ó. Jesus. Ele deixa bem claro. Esse cara aí é Cristo. E ele começa ali, irmãos, a falar desse Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crer que de todo o coração. Respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Versículo 40, e Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Irmãos, amados do Senhor,
Esse é o nosso chamado. Conquistar vidas para o reino de Deus. Pega isso aí, meu irmão, no nome de Jesus. Aí nós temos a tarefa, né, e os atributos de um evangelista. Irmãos, a tarefa ela é desafiadora, sabe? Complexa, mas ela é gloriosa. Porque dentre as principais características nós podemos destacar, primeiro, a evidente experiência da salvação em Cristo. Ele tem que ter, irmãos, experiência da salvação em Cristo. Segundo, dúvidas resolvidas sobre questões ligadas à salvação. Terceiro, ele precisa de um sólido conhecimento das Escrituras. Como é que ele vai explicar uma passagem bíblica se ele não conhece? Olha o caso aqui, meu irmão, de Filipe. Filipe encosta ali o carro, percebe que ele está lendo um texto do profeta e ele se aproxima e pergunta, tu está entendendo isso aí? E dali começa, ele vai explicando, irmãos, a respeito de Jesus. Quarto, nós temos que ter a compreensão, meu irmão, e responsabilidade pessoal com a grande comissão do Senhor Jesus Cristo. Outra qualidade é o desprendimento e ousadia para evangelizar. Aleluia, meu irmão, aleluia. E aí nós temos um outro tópico da nossa lição, que fala o exemplo maior de evangelismo. Irmãos, muitos homens se destacaram como evangelistas. Muitos homens e mulheres foram instrumentos de Deus, irmãos, nessa terra. Pessoas que impactaram multidões, sabe? Multidões anunciando Jesus Cristo. Nós podemos falar sobre Billy Graham, meu irmão, o maior evangelista do século XX. Meu Deus do céu! O cara foi, assim, uma potência nas mãos de Deus. Ele se deixou ser usado pelo Espírito Santo. E fez com ousadia, sabe? E fez com coragem. E fez com determinação. Por isso que para mim ele é o top dos evangelistas, né? Do século XX. Porém, o meu maior exemplo, maior do que Billy Graham, é Jesus Cristo, meu irmão. Jesus disse o seguinte: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, a realizar a sua obra. Isso ele diz em Mateus capítulo 4, 34. Meu irmão, escute isso. Jesus, ele aproveitava todas as oportunidades para transmitir a mensagem do amor e do perdão de Deus. Todas. Embora estivesse cansado, quando se sentou à beira do poço de Sicar, ele considerou, olha que coisa linda, ele considerou a chegada da mulher samaritana um compromisso marcado por Deus. Caramba, meu irmão, que coisa extraordinária. E você sabe a relação, né, do judeu com o samaritano. Mas na mente de Jesus, irmãos, isso tudo era besteira. Ele olha aquele encontro como um compromisso, meu irmão, marcado, não por ele, mas por Deus. Aí, ao pedir um pouco de água para beber, o que ele faz? Ele atrai a atenção, irmãos, da mulher para ele. Ele conversa. Ou melhor, começa uma conversa com o objetivo, né, de transmitir a mensagem
que podia transformar a sua vida e mudar completamente a situação em que ele se encontrava e que ela, né, se encontrava. Que grande exemplo, irmãos, de como nós podemos comunicar a nossa fé. Que exemplo glorioso! Jesus é, sem dúvidas, irmãos, o maior exemplo de dedicação à obra de levar o evangelho às pessoas. Ele é o maior exemplo, o maior, sem igual. Ele foi simultaneamente, né, o mensageiro e a mensagem principal do amor de Deus ao mundo perdido. E eu quero, meu irmão, concluir essa lição dizendo o seguinte, amados: o evangelismo pessoal é mais do que um desafio, sabe, na atualidade. É a obediência à ordem do mestre de ir e pregar o evangelho a toda criatura. Então, como eu já disse, se levante, sacode a poeira, meu irmão, e busque alguém para falar do amor de Deus. Busque alguém hoje, no nome de Jesus.